de comida tem a ver com política. E isso interessa diretamente a gente. Preço de aluguel, preço de luz, as tarifas, tudo tem a ver com política. Preço do feijão tem a ver com política. Vocês viram que a gasolina subia todo dia. De repente começou a baixar. A luz também. Por que você acha que começou a baixar? Porque o Bolsonaro estava vendo que ia perder a eleição, e eu acho que vai, né? Mesmo baixando a gasolina. Então, quando você sobe, não é porque o sujeito... Preço tem um certo limite de comportamento. Quando a gente cria uma cultura inflacionária, as pessoas corrigem o preço por medo de que os outros aumentem o preço e ele precisa fazer. Daqui a pouco, então, a gente vai tendo a população toda trabalhando assim. E entramos num sistema absurdo. Vocês aqui são muito jovens, né? Cantaram parabéns para mim agora há pouco. Hoje eu completo 67 anos. Tudo bem. Né? Em 1994, foi criado o Plano Real. A gente vinha de um processo de inflação que era absurdo. A cada 2, 3 anos, aumentava-se na moeda 3 zeros, porque não dava mais para trabalhar. Eu já cheguei a ganhar 8 milhões por mês. Eu ganhava 8 milhões de cruzeiros. Não significava nada isso. Gastava um pacote de arroz rapidinho. A gente chegava no supermercado, escutava um barulhinho, check. Era um sujeito mudando os preços. Você tinha que correr lá e pegar o preço na frente dele, pegar a mercadoria na frente dele, que daí você ia para o caixa com o preço velho. A gente recebia o salário, tinha que sair correndo para o supermercado, porque do momento que você recebeu até o momento que você chegava no mercado, os preços mudavam. Em 94, foi mais de 5.500% ao ano a inflação. Então, para a gente ter uma ideia, isso era uma loucura completa. Quando era criança, eu conheci o primeiro dinheiro, era cruzeiro. Aí depois virou cruzeiro novo. Depois o cruzeiro novo voltou a ser cruzeiro simplesmente. Depois veio cruzado. Depois veio cruzado novo. Depois do cruzado novo, veio uma coisa chamada... Foi quando voltou a ser cruzeiro. Com o Collor voltou a ser cruzeiro. Aí o Fernando Henrique Cardoso... O Itamar Franco e o Fernando Henrique Cardoso, como ministro de Finanças, fez o programa do Plano Real. Antes do Real, criou um negócio chamado URV. Nesse período da URV, um pouco antes, só para você ter uma ideia, quando estava no Cruzeiro, antes da URV, você tomava um táxi, o taxista não sabia quanto que você tinha que pagar para ele. Então, toda manhã, o taxista ia num certo lugar, pegava uma tabela e pregava no carro, do lado. E aí, o táxi marcava lá, 1, 2, 3, 4, dava lá um número. Ele pegava aquele número, olhava na tabelinha para ver qual era o preço. Amanhã a tabela era outra. Todos os depósitos de material de construção, as lojas, tinha que ir todo dia buscar preço para ver como é que era. Então, era uma situação completamente absurda. Aí criou-se a URV. Então a URV estabilizou. Na sequência da URV, foi uma pré-moeda, veio o real. E de lá para cá, mantemos o mesmo dinheiro, ainda com alguma inflação. Mas, no começo do ano, a inflação estava a 1% ao mês. Isso é muita inflação. Considerado que a outra que era de 5 mil, é pouco. Então nós vamos ter muito cuidado para não voltar à inflação. Então é importante a gente saber que política é que decide essas coisas. A gente precisa estar, né? Então nós estamos vivendo o período eleitoral. No dia 2, no próximo domingo, nós vamos eleger o presidente da República e o vice-presidente, o governador do estado e o vice-governador do estado, um senador. Numa eleição a gente elege um, na outra elege 2 senadores. E nós temos 3 senadores do estado de São Paulo e cada um com um mandato de 8 anos.
Os outros têm mandato de 4. Então, nesta eleição, vamos eleger um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Então, a gente escolhe o futuro da gente. Na eleição passada, o povo brasileiro escolheu Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com todos os programas sociais importantes. Acabou, por exemplo, com o Minha Casa Minha Vida, que era um programa de habitação que atendia a população de baixa renda. Também é certo que no período do Lula e da Dilma, mais da Dilma do que do Lula, só atenderam movimentos ligados a eles. Movimentos que não eram ligados a eles não foram atendidos. O nosso, por exemplo, não foi atendido. Senhora, pode descer, não tem problema. Não se preocupa não. Ela está agoniada aí com tanta gente. Tá bom? Então é importante a gente saber que quando a gente vota, a gente não é uma coisa, não é a mesma eleição política, não é a mesma coisa que partido político, que time de futebol. Tem gente que quer comparar a eleição com o time de futebol. Falar religião, futebol e política não discute. Política tem que discutir. Tá bom? Se o Corinthians perder, os corintianos ficam tristes. Mas não muda nada. A outra situação, se o meu Santos não ganhar, eu fico triste, mas não muda a minha situação. Só que se o candidato que tem compromisso conosco não ganhar, isso muda. Isso muda. Nós estamos aqui, estamos zero de programa de habitação. Tá bom? Só temos condição de avançar porque o governo do Estado está substituindo o governo federal nessa coisa. E por que o governo do Estado substitui? Porque o governador é sensível a essa questão. Se o governador tivesse do mesmo time do Bolsonaro, a gente não teria também lá. Então é importante a gente saber disso. Então precisa pensar nisso, que voto tem consequência direto para a gente. Quando você escolhe, você vai responder por isso. É como o pai que não quer vacinar o filho, por causa dessa loucura do Bolsonaro. O pai que não quer vacinar o filho tem que ser processado. Nós estamos aqui com uma crise de poliomielite e não está conseguindo atingir o nível de vacinação. Aí depois ele vê o filho ficar sem conseguir se movimentar, o pai será o responsável, o pai e a mãe serão responsáveis por isso. Então a gente precisa ter muito claro isso, tá bom? As pessoas acham gozado que eu falo, não, que eu conversei com o governador, que eu conversei com o prefeito, que eu conversei com o deputado. E eu converso mesmo. Por quê? Porque eu voto em quem eu conheço. Depois que ele está eleito, eu tenho condição de pegar o telefone e ligar. O Dória, ainda hoje eu falo com ele, eu ligo para ele, ele me responde. Não é? Então nós temos esta situação. Nós vamos votar nessa eleição. Eu peço a vocês que prestem bastante atenção. Nós vamos votar em quem tem compromisso com a habitação popular, que é o que nos interessa diretamente. Claro que o governante não vai fazer só habitação, vai também ter que cuidar das outras coisas, não é? De saúde, de educação, de transporte, vai ter que cuidar também de habitação. Então, eu vou dizer para vocês o meu voto e peço a vocês que acompanhem. Cada um é livre para votar. Eu vou votar na urna. Já distribuí por aí uma colinha para vocês, já viram? Esses são os candidatos que têm compromisso com a habitação. Quando você chegar na urna, o primeiro voto vai ser deputado federal. Pessoal, não terminou a reunião. Primeiro voto, deputado federal. Quem é esse camarada chamado Marangoni? Esteve aqui na reunião passada, ou em 2 reuniões atrás. Ele foi o secretário de habitação que nos ajudou a construir esse crédito associativo que dá a condição, porque quando a gente começou a fazer as entrevistas do pessoal lá do Embu das Artes, todo mundo ficava fora, pela Caixa Econômica Federal. E aí tivemos que criar um novo programa, e foi criado esse novo programa, que é o que nós estamos agora. Então, o Marangoni por isso. Segundo, vamos botar deputado estadual, Marcelo Barbieri.
O número é 15678. Marcelo Barbieri foi prefeito de Araraquara, fez um grande programa de habitação lá, claro que com Minha Casa Minha Vida, na época do Minha Casa Minha Vida, eu estive lá acompanhando, vi as casinhas. E lá mora a minha família. Bom, minha mãe já faleceu, mas os meus irmãos moram lá, e meus sobrinhos. Eu conheço bem a cidade e posso testemunhar. E conheço o Marcelo Barbieri também aqui de São Paulo. E aqui nós temos a Eneida, que é a prima dele, que vai falar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, Marcelo Barbieri. Depois nós temos Edson Aparecido, que é candidato a Senado, 155. Nas pesquisas, o Edson aparece lá atrás. Mas é voto de consciência, eu acho que é importante isso. O Edson foi presidente da Coab de São Paulo, nos ajudou na construção do programa Pode Entrar. Ficou pouco tempo como presidente da Coab, logo no início do mandato do João Dória, e depois foi ser secretário de saúde. A maioria aqui já viu o Edson Aparecido na televisão, que era o secretário de saúde que conseguiu, junto com o prefeito Bruno Covas e depois com o Ricardo Nunes, colocar São Paulo como a cidade top de vacina. A cidade que mais vacina no mundo é São Paulo. Vou dar um exemplo para vocês. A minha neta, que alguns aqui conhecem, já viu andando por aqui, mora no Rio de Janeiro. Tem 5 anos. Foi se vacinar, não chegou ainda à fase dela. Se ela morar em São Paulo, já tinha se vacinado aqui. Aqui está vacinando com 3 anos as crianças. Então, essa é uma diferença. Governador Rodrigo Garcia, nosso amigo que ajudou, que encaminhou e está trabalhando isso, eu vou explicar para vocês. Quando começou a desenquadrar, que a gente levou o pessoal para fazer entrevista na Caixa Econômica Federal para o Embu das Artes, todo mundo ficava fora. E nós íamos ter que cadastrar novas pessoas para ocupar os prédios que esse povo todo, né, teve toda essa esperança. Na época eu falei com o Dória mandou o Rodrigo resolver. O Rodrigo chamou o secretário de habitação, o secretário adjunto de habitação, o presidente da CDHU, que não trazia a maioria pequeno, e eu participei disso porque sou conselheiro gestor do Fundo Paulista de Habitação e Interesse Social. E aí fizemos esse programa, não é? Então, são pessoas com esse compromisso. Presidente da República, na colinha que vocês receberam, não tem indicação, mas eu vou indicar, eu vou votar Lula. E por que voto Lula? Para botar Bolsonaro para ir embora desse lugar. Ah, mas nós já criticamos o Lula. Eu critiquei muito o Lula. Acabei de fazer uma crítica a ele aqui, que quando ele foi presidente, não atendeu os nossos movimentos, atendeu só os movimentos deles. Mas o Lula não está sozinho. Não é um candidato do PT. Ele é um candidato de uma frente para restaurar a democracia. E lá está o Geraldo Alckmin, que é nosso amigo, meu amigo. Eu estava dizendo para o pessoal aqui, o Geraldo, depois da morte do Bruno, eu uso a morte do Bruno como ponto de referência, porque ele foi lá no dia do 7º dia, ele foi lá em São Miguel e passou na minha casa. Ele já esteve na minha casa 5 vezes, para a gente conversar, para discutir, para encaminhar. Nós conversamos bastante. Ele era candidato a governador e nós discutimos a possibilidade dele deixar de ser candidato a governador e ser candidato a vice-presidente. Então, esse é o processo. Agora, eu acho que é importante isso. Eu posso não concordar com o Lula, com o pessoal do PT, mas eu não posso negar que eles têm compromissos com os programas sociais, não é? Com os movimentos populares. E aí, a única coisa é que tem que nos incluir, tem que ser um compromisso com todos os movimentos, não só com uma parte dos movimentos. Precisa garantir um atendimento republicano. Então, aqui, ó, pode escrever 13 aqui para não esquecer no dia lá, quando você for votar. Não vai poder levar a colinha no celular, porque não pode entrar com o celular na cabine de votação, tem que deixar fora. Então leve o papelzinho, tá bom? Pode levar o papelzinho, não tem problema. E aí, gente, feito isso, esperamos. Nós temos a seguinte situação: o Rodrigo Garcia está empatado com o candidato do Bolsonaro a vice-governador. Quem é esse candidato? É um sujeito que nunca morou em São Paulo, no estado de São Paulo.
Ele transferiu o título para cá para se candidatar. O lugar, ele mora em Brasília. O título dele está com o endereço de São José dos Campos. Aí o repórter perguntou para ele se ele sabia onde que ele votava. Eu voto numa escola. Ele não sabia o nome da escola, não sabia. Você vota? Em que escola? César Donato Calabrese. No Calabrese? Tá. Você vota? Fatunino Pereira. A senhora lá vota? Tá bom, bem. Pois é. Esse candidato ao governo do estado de São Paulo não sabia responder essa pergunta. Onde que você vota? Ele não sabia por quê? Porque ele não é daqui. Ele nunca esteve aqui. Ele é do Rio de Janeiro e mora em Brasília. E está pau a pau com o Rodrigo. E tem toda a história dele, todo o processo aqui. E nós precisamos levar o Rodrigo para o segundo turno. Então é importante pedir para os amigos, para os vizinhos, tal, levar o Rodrigo para o segundo turno. Essa turma toda aqui, são pessoas que nós conhecemos, com quem a gente se relaciona bem e tem compromisso com a habitação. Tá bom? Eu vou passar para a Eneida falar um pouquinho com vocês, ela vai ser rápida, e eu, logo em seguida, abrimos para as perguntas, tanto de eleição quanto do nosso projeto. Tá bom? Eneida, é com você. Oi, gente. Eu só tenho que reiterar tudo que o Rosalvo já falou. É importantíssimo que a gente vote em candidatos que têm compromisso com os projetos sociais. Tarcísio, ele estava falando, não sabe nem o que é projeto social, acho que não está fora de cogitação. Temos que dedicar uma força grande para o Rodrigo, muito grande. Marangoni, que você já conhece, já esteve aqui falando com vocês. Meu primo, Marcelo Barbieri, ele tem um compromisso super sério com as políticas públicas, com a área de habitação. Foi prefeito de Araraquara, onde ele fez o maior projeto habitacional do interior. Então, o que a gente tem hoje é que pedir que vocês... Essa semana, que é a última semana, ninguém tem quem votar para deputado federal e estadual. Que vocês peçam para os seus amigos, para os seus vizinhos. É importantíssimo que vocês tenham uma voz na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, eu vim mais aqui para pedir para vocês, que vocês dediquem esses últimos dias ajudando a gente, que a gente vai conseguir representar vocês na Câmara, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Eu só tenho que agradecer a vocês, estou muito feliz de estar aqui no aniversário do Rosalvo. Calhou, né? A gente se conhece há muitos anos e, de fato, é uma satisfação estar aqui com vocês. Então, se Deus quiser, até a vitória, né? De vocês e dos nossos candidatos. É isso. Obrigado. Tá bom? Agora eu vou abrir para perguntas. Aqui é assim, começa a reunião, só termina quando não tem mais pergunta. Perguntar não ofende. Depende do tom, né? Perguntar não ofende. Você pode pedir, por favor e com licença, de modo agressivo. Pode. O tom da palavra, o tom da voz é que vai definir isso. Então, perguntar. Se a pessoa quer saber, pode perguntar qualquer coisa. Claro que tem coisa que a gente não responde. Diga lá. Tem alguma pergunta, gente? Alguém aqui perdeu o celular? Não, pede a ela digitar a senha para ver se ela sabe. Pessoal. Quem pergunta, gente? Vamos para a pergunta. Nós, então, do empreendimento de... Pessoal, não é hora de sair, não terminou a reunião. Tá, vamos lá. Nós que somos do empreendimento de Guaianazes, como que a gente faz para poder mudar para o São Mateus? Só informar lá embaixo. Nós fizemos uma mudança automática. O Alexandre está aqui, ele vai responder. Um instantinho. Alexandre. Quem está na série faz para o São Mateus alguns como critérios. Tá bom, é o seguinte. São Mateus já vai começar. Está tudo aprovado. Quem está em Guaianazes, nós vamos transferir automaticamente para o São Mateus. Quem não quiser, tem que dizer, não quero ir para São Mateus, quero ficar em Guaianazes e esperar a situação mudar. Tá bom? Então já está mudado, é isso? Já está mudado. Alguns do Guaianazes nós vamos levar para o Pressa, porque vai abrir
vaga no Bresser, então a gente vai virar para lá, mas isso a gente vai fazer a discussão dos critérios. Vocês conhecem os critérios, não é? Antiguidade, frequência na reunião, pagamento da mensalidade e participação nos eventos que o movimento convoca. O movimento não tem convocado, nós temos convidado, mas vai haver movimento que vai ser convocado, tá bom? Então, a gente usando esse critério estabelece. Se empatar, a gente vem para o sorteio, tá bom? Mais pergunta? Era mesmo. Lá no fundo. Licença, o São Mateus vai começar só depois do Bresser, é isso? Não. A pergunta dela, São Mateus começa depois do Bresser. É isso? Não. A diferença é que São Mateus, nós estamos um pouquinho atrasados em relação ao Bresser, mas necessariamente não primeiro, um depois o outro. Pode acontecer de São Mateus começar primeiro, tá bom? Mas estamos no mesmo estágio. Então, o que tem hoje? Por que a gente não começou ainda São Mateus e Bresser? Já está pronto para começar. Não começou por causa dessa história da renda que eu acabei de falar para vocês, que está fixada em 3 salários mínimos, e nós precisamos subir para 6, porque nós não queremos deixar ninguém fora. E aí eu vou conversar com o prefeito na semana seguinte da eleição, para a gente ter condição de mudar isso. Mudando isso, assim nem começa. Tá bom? Mais pergunta? Não tem. Aqui. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu sou casada no papel, mas eu não convivo mais com meu marido. Eu tenho que pôr o nome dele? Não, a senhora tem que separar dele. Tem que fazer separação. Eu vou fingir que eu nem tô A vendo. Fernanda, para quem não conhece, eu conheço a Fernanda desde quando ela não falava direito. Não tinha. Era uma menininha assim. Tá bom? Viu, Fernanda? É o seguinte. Esse é um problema sério. A pessoa está casada, vai pegar o apartamento, tem que pôr o nome junto da pessoa com quem está casado. Então é melhor separar logo. Esse grupo aqui, veja só, esse grupo aqui tem a vantagem de só assinar o contrato no final da construção. Então dá tempo você fazer essas coisas. Então quem está com a situação aí, separa. Eu já falei pra ela que eu não conheço A ele. advogada dela, a Cristiane aqui, além de cinegrafista, é advogada. É a advogada dela. Diga lá. Quais são os critérios para conseguir o apartamento quando sair para assinar o contrato? Tá bom. A regra colocada no programa é a seguinte: para famílias, também atende indivíduo só, mas num percentual pequeno, tá bom? Família unipessoal. Eu gosto mais dessa expressão, família unipessoal, do que indivíduo só, né? Que fala, indivíduo só dá a impressão de solitário, coisa assim, mas com renda familiar de 1 a 3, nós vamos brigar para ir até 6, porque existem os 2 grupos, tá bom? A renda pode ser informal. O que quer dizer isso? Não precisa ter registro em carteira, não precisa ter olerite, a pessoa não precisa ter MEI registrada, nada disso. A pessoa pode chegar lá na hora da entrevista com o funcionário da Coab, vai dizer, olha, eu trabalho por conta própria, eu cuido de idoso, eu faço faxina, eu, sei lá, inventa não. Diz o que é. Fala a verdade. Fala a verdade. Né? E aí... Vai complementando a conta, né? E aí você diz... Só autodeclaração. Que a pessoa tem que falar o trabalho e a renda correta. Sim. Caso eles tenham uma tabela de renda. Tá. E aí você diz, olha, eu ganho com essa atividade, eu ganho tantos reais por mês. E assina essa declaração. Isso, não precisa. É lá na frente do funcionário. E lá isto vale como comprovação de rendimento. Depois, Não verifica nome. não tem análise de crédito, que é o que tinha na Caixa Econômica, que considerava que o tal do score, que as pessoas têm score alto e tal. Então, não consulta SPC e não consulta Serasa. Se o senhor não tiver no SPC e no Serasa, não tem problema. É importante você saber que o seu patrimônio, preste atenção nisso, o seu patrimônio
responde pelas suas dívidas. Cuidado com Então, as se você dívidas. tem uma dívida e arruma um apartamento, o seu credor pode tomar o apartamento. Então é importante. Ah, não consulta SPC, então tudo bem. Tudo bem em termos. Você Depende da consegue dívida. comprar, mas é preciso cuidar das dívidas, tá bom? Tem uma dívida que você não consegue comprar estando com ela, que é a dívida com o governo. Cadinho. Quando você não paga as Casas Bahia, o comércio, eles mandam o seu nome para o SPC. Quando você não paga o governo, ele manda o seu nome num negócio chamado CADIM, Cadastro de Inadimplência. Tá bom? Nesse CADIM, a dívida que tiver lá tem que ser paga. Então, se você tiver com o nome no CADIM, e como é que faz com o nome para o CADIM? Dívida de imposto. Você não pagou o imposto, você vai para o CADIM. Multa de carro, multa de motocicleta, essas coisas. Multa. Tem umas multas que o pessoal lavava a calçada tempos atrás, na época que estava sem água e tal, e as pessoas foram multadas. E nunca pagou. Vai aparecer esse negócio. Você vai ver que está com o nome no CADIM e não vai conseguir comprar enquanto não pagar o CADIM. Então, essas coisas... Hã? Se tiver dívida no meio, for pro cadinho, sim. Não. Se for pela receita, sim. Qualquer dívida que você deve para o governo, federal, Estadual e municipal. Aí vai para o CADIM. Então você precisa... Banco também? Hã? Banco também? Não. Banco? Não. Banco, as dívidas do banco, ou o banco vai para um negócio chamado Serasa. Então, e do comércio vai para o SPC. Então, SPC e Serasa não terá consulta. Lá. Eu queria saber em relação se você coloca um valor, você já entra cadastrando o valor do seu salário e da renda da sua família. E depois você consegue uma promoção ou consegue outro emprego. Como que funcionaria a entrevista? Tá bom, então vamos lá. Eu estava respondendo para a moça a questão dos critérios, não é isso? Então, ainda, eu já volto para a sua lá, que eu pensei que você ia comentar aqui a coisa. Então, veja só. Outro critério que eu coloquei, a renda pessoal, o indivíduo só, o critério principal. Você não pode ter sido beneficiado por programa de habitação anterior. E Federal, municipal, estadual. Nem casa no seu nome. Hã? Nem casa registrado no nome da pessoa. Então, você não pode ser qualquer desses que você tenha tido, já tenha tido apartamento pela Coab, já tenha tido apartamento pela CDHU, já tenha tido apartamento pela Caixa Econômica Federal, está fora. Também, se você tiver escritura no seu nome de imóveis, tá bom? A CDHU está cobrando de quem já teve. Eu estou brigando na CDHU, talvez a gente consiga resolver isso para os próximos, mas o cidadão teve lá no Nordeste uma casinha, numa cidadezinha do Nordeste, e saiu lá e veio para cá para tentar a vida aqui. Aquela escritura lá está impedindo o camarada de pegar a casa aqui. Então eu estou discutindo na CDHU e no crédito associativo para a gente relativizar isso, mas ainda não está, tá bom? Então esses são os critérios, tá bom? Com relação à renda, que é o que o Gustavo perguntou. Veja só, no momento que você for fazer a entrevista, você tem que dar a renda que você tem naquele momento. Não é no momento que se inscreveu aqui. O camarada se inscreveu aqui e mudou a situação de renda dele para mais ou para menos, o que vai valer é a da hora da entrevista lá. Fez a entrevista, assina o documento, dali para frente congela, tá bom? Aí a pessoa teve promoção e só vai assinar o contrato, na verdade, lá no final, na data da entrega do apartamento, próximo dali. Eu não tenho essa informação, se a Coab vai trabalhar com a informação do dia que fez a entrevista, ou se vai trabalhar com a informação lá do momento da entrega. Mas muito provavelmente a entrevista vai acontecer lá na frente. Entendeu? Então, é aquele momento da renda que você vai colocar. Tá bom? Mais alguma pergunta? Lá.